Seja muito bem-vindo, meu amigo ou minha amiga que vai prestar o concurso para a Polícia Militar da Paraíba. É com você que eu quero falar. Polícia Militar da Paraíba, o edital já está aberto. Colocaram aqui um lembrete para eu falar. 900 vagas, nível médio, R$ 4.206,87. A previsão da prova é dia 29/10/2023 esse ano. Então não perca a oportunidade. Ainda tem tempo aí para você colocar aí seus estudos em dia. Se você ainda não conhece o canal da Vale, aqui caiu nesse vídeo aí de paraquedas, estava ali no seu feed ali, o que você vai fazer? Você vai se inscrever no canal, ativar as notificações, que é o sininho, e também comentar aqui embaixo, deixar aquele like, que ajuda muito o nosso canal. Eu sou o professor Magno Assis. Qualquer dúvida que você tiver desse ou de outro edital, você pode ir lá no @MagnoAssis44 no Instagram, ou no Instagram aqui da Vale, que eles também vão me encontrar, beleza? Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tá todas as mídias sociais aí da Vale Brasil Concurso. Eu estou aqui para te passar uma dica quente de direito constitucional. Direito constitucional, que é o divisor de águas aí para quem faz prova, principalmente nessa área de segurança pública. Eu sou suspeito para falar, mas direito constitucional, se você vai bem em direito constitucional, você aí consegue uma boa nota na sua prova. Qual o assunto que eu separei hoje? Está dentro do edital, tá ali o calcanhar de Aquiles de muito concurseiro, que muito concurseiro pega ali o artigo 5º, estuda muito o artigo 1º ao 4º, muitos concursos caem, o artigo 5º, praticamente todo concurso de segurança pública que tem direito constitucional também cai o artigo 5º, mas alguns artigos ali para baixo, muita gente negligencia, deixa aí de estudar porque acha que tem menos importância, e uma ou duas questões desse artigo faz aí o candidato ficar fora das vagas, né? Ser reprovado. Então não negligencia, não fala assim, esse assunto aqui cai menos, eu vou estudar pouco ou não vou estudar. Não faça isso, porque aquelas questões de artigo 5º, de artigo 6º, muita gente acerta. Às vezes essas questões do artigo, principalmente 42, que está nesse edital, muita gente, anota o que eu estou falando, muita gente vai errar a questão disso aqui de bobeira. É um assunto muito fácil, mas que você precisa estudar com as pessoas certas. Para isso, o que você vai fazer? Clique aqui embaixo, você vai conhecer a plataforma da Vale, onde você consegue estudar aí de maneira cadenciada, tem ali o edital verticalizado. Estudou aquela matéria, fez exercício, está ali fera, dá um xizinho. Com o tempo, uma ou duas semanas, você vai começar a pegar essa vibe aí de conseguir bater ali tantas matérias por semana, e você com certeza consegue bater o edital até o final aí do tempo que você tem, que é do dia 29/10/2023. Não deixe para a última hora, não deixe, por um preço super especial. Tenho certeza que você vai se surpreender com o preço. Você consegue estudar com a equipe de professores e também tirar todas as suas dúvidas com material de apoio, aulas online para você ver quantas vezes você quiser. Eu sei que às vezes você está tentando estudar pelo YouTube aqui, e isso é muito bom, só que às vezes você perde muito tempo tentando achar aquela aula certa, aquela matéria específica, não consegue bater o edital. Às vezes a economia besta que você faz, não vou comprar o curso, vou estudar por aqui. E às vezes é tão barato por mês que você vai ganhar tempo. O tempo que você vai ganhar compensa você adquirir um curso. Eu sou suspeito para falar, mas aqui a Vale, os alunos têm gostado bastante da plataforma. Não deixe de conhecer, beleza? Dito isso, o que você vai fazer? Você vai abrir a Constituição comigo no artigo 42. Artigo 42 está lá no seu edital, artigo 42. Artigo 42 trata dos militares, dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Por que, professor, que é o artigo 42? Porque a gente tem dois tipos de militares. Temos os militares dos estados e Distrito Federal e territórios, e também temos os militares federais, que são os militares da Marinha, Exército e Aeronáutica. O artigo 42 trata especificamente dos militares dos estados, que são polícias militares e corpos de bombeiros militares, estes subordinados ao governador, e no Distrito Federal também, beleza? Não se esqueça de abrir a Constituição. Se você não tiver com ela aqui, eu vou passar para você, mas eu quero que você vá anotando aí os pontos principais para você não se perder na nossa aula, beleza? Não esquece, até agora você está assistindo esse professor aqui, não deu seu like, não deu seu joinha aí, não deixe de ajudar o nosso canal, e também mostra que o vídeo tem relevância e te entrega mais esses vídeos das próximas vezes que forem lançados. E quando você ativa a notificação, você é avisado em primeira mão, beleza? Então vamos lá. Para você acompanhar comigo
da Constituição. Porque, professor, se eu vou acompanhar, por que eu tenho que ter a minha Constituição? Porque quando você tem a sua Constituição, você vai anotando aí, faz ela de rascunho e vai anotando os pontos que eu falo, ó, cuidado com isso, cuidado com isso aqui. Isso ajuda muito você. Se você já é aluno da Vale, você já tem um material de apoio que o professor deixou para você lá. Só você imprimir se quiser ou deixar no seu notebook aí. Ó, a seção 3 trata dos militares, dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então vamos lá, deixa eu só voltar aqui para a gente não se perder. O artigo 42 fala o seguinte: os membros das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e na disciplina, são militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, aqui, na maioria das vezes, não posso colocar isso aqui como regra geral, mas na maioria das vezes, o caput do artigo 42, o que é o caput? É essa parte do artigo 42 ali que está no enunciado. Geralmente isso vem no enunciado da pergunta, na maioria das vezes. Então, na maioria das vezes, que coloca assim? Coloca, ó, polícias militares e corpos de bombeiros militares são os militares dos estados, Distrito Federal e territórios. E tem como base hierarquia e disciplina. A maioria das vezes isso vem como enunciado. Só que se não vier como enunciado, você tem que saber. Isso aqui é o beabá para você que quer ser policial militar. A Polícia Militar, os Corpos de Bombeiros Militares são militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios e tem como base hierarquia e disciplina. Se não vier como enunciado, isso aí está proibido de você errar, beleza? Vamos para outra transição aqui, a gente seguir. Aquilo que for mais importante a gente vai pontuar. Obviamente que aqui é uma dica de YouTube, eu não estou na nossa aula. Na nossa aula tem todos os artigos e todos os incisos um a um, só que aqui é uma dica. Então na dica eu vou pular alguns artigos, vou pular alguns incisos, porque a gente precisa andar nessa dica, são 30 minutos de dica, mas lá na plataforma a gente tem essa aula completinha. Aqui eu coloquei os principais assuntos só para você se situar, mas você precisa estudar todos os artigos, todos os incisos que tratam dessa matéria, beleza? O parágrafo 1º relacionado ao artigo 42 diz o seguinte: aplicam-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier fixado em lei, as disposições do artigo 14. Parágrafo 8º. Então vamos lá. A primeira que você tem que saber é o seguinte: artigo 14, parágrafo 8º, ou seja, alistamento militar. O militar pode se alistar? Alistamento eleitoral, tá? Alistamento eleitoral. No alistamento eleitoral temos duas capacidades, a capacidade ativa e a capacidade passiva. O militar, no que tange a capacidade ativa, nada se discute. Tirando aí, com exceção dos conscritos, que é aquelas pessoas que estão, pessoas do sexo masculino, que estão prestando serviço militar obrigatório, eles são chamados de conscritos. Únicos que não têm a capacidade ativa, eleitoral ativa, são os conscritos, que é aqueles militares que estão prestando serviço militar obrigatório. O que é a capacidade ativa? É votar. Então, todo militar, com exceção dos conscritos, podem e devem votar. A capacidade passiva é o contrário, né? É aquele que recebe. Então, esse aqui, ó, é ser votado. Então, no que tange a ser votado, quando eu falo em ser votado, eu tenho que olhar o militar com menos de 10 anos de serviço e o militar com mais de 10 anos de serviço. O militar com menos de 10 anos de serviço, ele será afastado das suas atividades. Então, o militar com menos de 10 anos de serviço quer exercer sua capacidade eleitoral passiva, ou seja, ele quer se candidatar, menos de 10 anos de serviço. Ele tem que se afastar da atividade. O militar com mais de 10 anos de serviço, ele vai ficar agregado no quadro. Ou seja, ele só pode ser promovido por tempo, não por merecimento. Se eleito, ele passa no ato da diplomacia para a reserva. Vamos recapitular? Vamos. É isso aí que está remetendo. O artigo 42 remete ao artigo 14, parágrafo 8º.
que o parágrafo 8º fala? O militar pode ser votado? Pode votar? Pode. Pode ser votado? Para ser votado, tem que olhar. Se ele tiver menos de 10 anos de serviço, ele vai afastar-se da atividade. Se ele tiver mais de 10 anos de serviço, o que vai acontecer? Ele vai ser agregado pela autoridade superior e, se eleito, no ato da diplomação, não no ato da posse, no ato da diplomação, ele vai automaticamente para a reserva. Resumindo, se ele tiver menos de 10 anos de serviço, ele deixa de ser militar. Se ele tiver mais de 10 anos de serviço, ele passa a ser militar, se eleito, militar da reserva. Ô professor, e o mais de 10 anos de serviço se não eleito? Ele volta a ser militar normalmente. Mais de 10 anos de serviço, se candidatou a deputado, não foi eleito, ele volta de novo a ser policial ou bombeiro militar da mesma forma. É isso que está falando aqui no parágrafo 1º. Vamos lá. Os que não cair para vocês aqui, a gente vai ficar tranquilo. Artigo 40, parágrafo 9º, que recebe sobre subsídio, não precisa se preocupar. Artigo 142 não está no seu edital, beleza? Agora, esse aqui pode ser que caia. Patentes dos oficiais são conferidas pelos respectivos governadores. Então, beleza, ó. Quem confere as patentes dos oficiais? Quem confere as patentes dos oficiais? Muitas bancas colocam isso em questões, colocando que seria presidente da República para confundir com as Forças Armadas. E a maioria das bancas, quando querem confundir isso, fala o seguinte: patente dos oficiais, patente de oficiais. Quais oficiais? Da Polícia Militar, das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares. São conferidas pelo governador do estado. Governador do estado. Muitas bancas vão colocar que é o chefe do Estado-Maior, vão colocar que é o comandante-geral, e não é. Patentes dos oficiais. Oficiais esses da PM, de qualquer PM, ou dos corpos, de qualquer corpo de bombeiros militares, cada estado tem a sua, o Distrito Federal também tem, são conferidos pelo governador do estado. Não é raro cair isso em prova, beleza? Cuidado com isso, marque uma caveira, um pulo do gato aí, para você não errar isso. Qual o próximo inciso que eu coloquei para você aqui, ó? O parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Que ele... Deixa eu colocar pra gente aqui, beleza? Aqui. Aos pensionistas dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, aplique-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. Esse é tranquilo, não precisa se preocupar. A maioria das vezes, quando cai esse parágrafo, cai ele como correta. Então, você tem que saber que ele está aí, mas eles não gostam muito de brincar com ele, não. Não, peraí. Eu vou fazer uma ressalva aqui, porque eu sempre falava isso nessa aula, e que eles colocam isso como correta, e na última prova, eu não vou falar o estado aqui, na última prova que caiu, se eu não me engano, de polícia militar mesmo, não foi de corpo de bombeiro não, que cobrou isso, eles mudaram isso aqui, ó, para pegar os desavisados. No lugar de lei específica, colocou lei complementar. O que você tem que ter cuidado é com isso. Para que seja fixado as pensionistas dos militares, para que seja fixado que elas vão receber, os pensionistas ou as pensionistas, tem que ter uma lei específica. O que muita banca colocou? Que tem que ter uma lei complementar. Então, é só essa ressalva que eu vou fazer para você. Muito cuidado só com isso, porque muita gente colocou uma coisa e é lei específica. Então, cuidado com lei específica aqui. Sempre quando eu colocava isso, eu falava, não precisa se preocupar que isso aí cai como correta. Só que uma banca fez isso aqui, pegou muita gente desavisada, que o cara às vezes não se atentou para essa questão da lei específica do parágrafo 2º. O parágrafo 3º, aplique-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios o disposto no artigo 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar. E aqui eu quero chamar a sua atenção, isso aqui tem grande chance de cair na sua prova. Volta comigo aqui. Então você vai colocar aí, ó, grande chance de cair na sua prova. Grande chance de cair na sua prova. Artigo 42, parágrafo 3º. O que o parágrafo 3º diz? Ele remete ao artigo 37, inciso 16, que fala sobre a acumulação de cargo público. Esse pincel que está ruim, deixa eu pegar o outro vermelho aqui. Fala sobre a acumulação de cargos públicos. Eu estou falando de cargos públicos, não confunda isso aqui, tá? Não confunda. O policial, o bombeiro militar que dá aula, que é ao mesmo tempo que ele é policial militar e bombeiro militar, ele dá aula numa faculdade pública.
Não estou numa faculdade federal, numa faculdade privada. Não confunda. Esse aqui é a pessoa, é o militar, é o policial militar e é o bombeiro militar que dá aula numa faculdade pública, numa escola pública. Quando ele dá aula na faculdade, numa escola privada, não é acumulação de cargo público. O que é o nome, o próprio nome já diz? Acumulação de cargos públicos. Acumulação de cargos públicos é quando a pessoa tem mais de um cargo público. Isso é previsto no artigo 37. No inciso 16, tem exceções: 2 cargos de professor, 1 cargo técnico científico de professor ou 2 profissionais da área da saúde. Mas, e lá fala o seguinte: desde que tenha compatibilidade de horários. Suponhamos que uma professora dá aula em 2 estados, ou dá aula em 2 cidades, concursada pública nas 2 cidades, ou dá aula na cidade e no estado ao mesmo tempo. Pode? Pode. Pode alguém, por exemplo, ser concursado numa empresa científica, que ele tem um curso superior, e dar aula na faculdade? Pode. Na faculdade pública? Pode, desde que tenha compatibilidade de horário. É isso que está falando no artigo 37, 16. Só que quando eu falo dos militares, a palavra que está lá no artigo, vou até fazer uma ressalva aqui, que isso aqui é que pega muita gente na hora da prova, a pessoa não entende e acaba errando. A diferença do artigo 37, inciso 16, que é do funcionário público civil. Essa cabe ao funcionário público civil. A diferença do artigo 42, que remete ao 37, artigo 42, parágrafo 3º. Esse trata dos militares, vou colocar militares estaduais. Militares estaduais, entenda-se policiais militares e bombeiros militares estaduais. Então, professor, qual a diferença? O policial e o bombeiro militar pode acumular cargo público? Pode. Só que aqui, ó, quando eu digo de acumulação de cargo público de funcionário público civil, existe a locução que diz o seguinte: tem que ter compatibilidade de horários. As escalas têm que bater. O professor dá aula numa escola de um município X. Aí ele conseguiu passar no concurso para dar aula naquele mesmo estado. É a mesma cidade, só que um é concurso público municipal, outro é concurso público estadual. Ele vai ter que chegar naquela escola e falar o seguinte: vocês vão ter que adequar a minha escala, meu horário, porque eu dou aula na faculdade ou no estado X. Então, vocês vão ter que adequar a minha escala, vou ter que ter compatibilidade de horários. Vai ter que aplicar uma prova aqui, vou ter que adequar meu horário. Isso é o funcionário público civil. O militar, a palavra mudou. Existe no militarismo uma coisa que a gente fala que policial é policial, ou bombeiro militar é bombeiro militar 24 horas. É daqui que as pessoas tiram isso. Porque quando a gente fala de policial militar, fala o seguinte: pode acumular cargo público? Pode, desde que tenha prevalência da atividade militar. O que eu estou querendo dizer com isso aqui na prática? O que eu estou querendo dizer é que se numa escola comum já tiver marcado, por exemplo, para você aplicar uma prova, você é professor em 2 escolas públicas, aí está aplicado, tem 2 semanas e já está agendado lá que você vai aplicar uma prova no dia X. E a outra escola, 2 dias antes, fala: ô professor, você vai aplicar a prova aqui, e é no mesmo dia. Você vai falar o seguinte: não, aqui ó, eu já está 2 semanas, já está lá, eu tenho que ter compatibilidade de horários, já está agendado na escola X que eu vou aplicar a prova e tal. Alguém vai ter que adequar essa escala para você. No militarismo, militares estaduais, não existe essa compatibilidade de horários, e sim prevalência da atividade militar. Suponhamos que você é um policial militar e esteja dando aula também numa escola pública estadual ou municipal. E está marcado para você a mesma situação, aplicar uma prova, já tem 2 semanas que está marcado. Amanhã, o seu comandante fala o seguinte: amanhã vai ter uma operação, todo mundo aqui 5 horas da manhã. Você não pode virar para o seu comandante e falar assim: mas já vou aplicar a prova no dia, porque a própria Constituição diz, ó, fora as leis infraconstitucionais que ainda vão garantir isso. Prevalência da atividade militar. Não importa. Não importa. Aqui não é compatibilidade de horários, aqui não é um acordo, aqui é prevalência. Por isso que o artigo 42 trouxe essa expressão prevalência da atividade militar, porque você pode acumular cargo público? Pode, desde que a sua prevalência seja atividade militar. Entendido isso aqui? Muita gente errou isso na prova. Foi falado, falei, ó, um dia antes teve aulão aqui, aulão de véspera, por isso que eu falo para você ativar as notificações, que isso te salva. Uma questão muda toda a sua vida.
falei, ó, cuidado, que isso tem grande chance de cair na sua prova. Muita gente confunde isso aqui. Dito e feito, Polícia Militar de Minas Gerais, o último concurso que teve agora, 2023, caiu o artigo 37, parágrafo 3º. Quem é meu aluno da Polícia Militar de Minas Gerais sabe que eu falei várias vezes, e no último dia, quem assistiu o último dia salvou 2 ou 3 questões aqui. Não é ter bola de cristal, é saber que esse tipo de assunto a banca vai cobrar. Tá no edital, vai cobrar, que é um assunto que tem confundido muita gente, beleza? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida pode me chamar lá no @magnacis44 no Instagram, me adiciona lá. Outra coisa, não se inscreveu no canal até agora, considere se inscrever aí, ative as notificações e deixe seu like, comenta aqui embaixo qual a sua dúvida. Pode ser um elogio, uma crítica, falar do cabelo do professor, falar que o professor é velho, que é novo, pode falar o que você quiser, desde que você comente aqui embaixo, não tem problema, beleza? Ó, trouxe para você aqui então como a banca gosta de cobrar. Tem algumas ressalvas contra essa banca VUNESP, que é a banca de vocês. Ela trata de alguns assuntos de forma que a gente discorda em alguns pontos, mas a vantagem é que, para você, nível médio, eles não vão te cobrar doutrina, jurisprudência. A VUNESP, quando cobra doutrina e jurisprudência, confunde muita gente, mas a letra de lei, ela não pode sair muito do que está escrito na Constituição. Então, a banca, geralmente, quando é polícia militar nível médio, ela não pega muito detalhes que vão gerar muitos recursos, mas que você precisa ter um olhar clínico para alguns detalhes, meio que já prevendo o que a banca pode te cobrar. Uma das questões é essa aqui, ó, que caiu para PC de São Paulo. Ó. Segundo o que estabelece, eu trouxe essa aqui da VUNESP justamente para você entender como a sua banca funciona. Segundo o que estabelece o texto constitucional, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares subordinam-se aos governadores de estado. Isso aqui está lá no artigo 144 e aqui também vale para você lembrar. Também está no seu edital, o artigo 144, também vale para você lembrar que as patentes oficiais são conferidas pelos governadores de estado. Então, letra C, de acordo com o artigo 144, mas que também lembra você o artigo 42 sobre a patente dos oficiais, que no caso das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, são conferidas pelo governador. Tem muita banca que vai tentar te confundir e falar aí que é por várias outras coisas que não o governador. Fala que é o chefe do Estado-Maior, fala que é o comandante do batalhão, fala que é o comandante geral, fala várias coisas, fala até que é o presidente da República, mas é o governador. A subordinação é ao governador e a patente dos oficiais também é conferida pelo governador dos estados, do Distrito Federal e também dos territórios, se houver. Beleza? Vamos para a próxima pergunta que eu separei aqui pra gente, ó. Os membros das polícias, deixa eu ver se já está aparecendo para você, se não tiver eu vou colocar na tela agora, ó. Tá na tela, ó. Os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com hierarquia, com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Com base no artigo 42 da Carta Magna, que é a Constituição Federal, estão corretas as afirmativas, exceto. Muito cuidado, tá? Quando a banca te pede exceto, muito cuidado. Muita gente confunde isso, não por não saber a questão, por não ter um olhar clínico, por não ter atenção no que a banca te pediu. Então, cuidado com isso. Parece coisa óbvia de falar, mas se você não estiver acostumado com o concurso, o óbvio precisa ser dito. Então, o óbvio diz o seguinte: eu tenho 4 questões, A, B, C e D. Eu posso ter 5 também, né? 4 ou 5 questões. Quando eu peço a correta, estão 3 erradas. Quando eu peço a correta, exceto, tem 3 corretas menos uma. Então, muito cuidado, isso parece lógico, mas na hora da prova, a pessoa cansada, a pessoa com a cabeça em outro lugar, ela acaba errando. Então, essa questão vem de encontro. Aqui é a mesma coisa que te perguntasse. Marque a alternativa incorreta. Isso faz muita salada na cabeça da pessoa. Com base no artigo 42 da Carta Magna, ou seja, a Constituição, estão corretas as afirmativas, ou seja, todas estão corretas, exceto uma. É o mesmo que ele te perguntasse. Qual a alternativa incorreta? Então vamos lá. Aos pensionistas dos militares dos estados
do Distrito Federal e dos territórios, aplique-se o que for fixado em lei complementar. Essa é a questão que eu falei, tá vendo? Que é lei complementar e é lei específica. Então aqui ó, já temos a incorreta. Só que o aluno, o candidato, às vezes afoito, cansado, ele esquece que está te pedindo a incorreta. Então a nossa resposta de cara já é a letra A. Vamos ver se a B está certa? Aplique-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, o disposto no artigo 37, inciso 16, que é a acumulação de cargo público que eu acabei de falar para você. Com prevalência da atividade militar. Cuidado, prevalência da atividade militar não é compatibilidade de horários, não confunda alhos com bugalhos, não confunda isso aí, porque pode ser que essa questão vai te tirar aí da zona de rebaixamento e colocar nas cabeças, né? As patentes dos oficiais são conferidas pelos respectivos governadores, corretíssimo. Letra D, aplique-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier fixado em lei, as disposições do artigo 14, ou seja, sobre a capacidade passiva do militar, o militar poder se candidatar, já falei, com menos de 10 anos de serviço, ele vai ser afastado da atividade e com mais de 10 anos de serviço, ele vai concorrer, vai ficar agregado pela autoridade superior, se eleito, vai passar no ato da diplomação para atividade, para reserva, né? Para inatividade ou reserva, como queira falar. Beleza? Vamos ver se a gente tem mais alguma questão que eu trouxe aqui para você. Ó, tem a 3, deixa eu só ver que é. Tem a 3 para a gente discutir aqui. Deixa eu só colocar de novo aqui. Então, F5. Vamos na questão 3. Ó, volta. Isso, questão 3. Questão 3, para a gente fechar essa nossa dica quente de hoje. Ó, questão 3 na tela para você. Assinale a alternativa incorreta. Mais uma vez, está te pedindo a incorreta. Quanto ao previsto na Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, nos termos do artigo 42. Em razão da atividade militar, não se aplica aos militares e aos bombeiros a acumulação de cargos previstos no artigo 37, inciso 16, da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Já está incorreta, né? Porque eu acabei de falar, desde que tenha prevalência da atividade militar, se aplicam, sim, aos militares da União, ou seja, Marinha, Exército e Aeronáutica, tirando aí os da área da saúde, não tem essa previsibilidade. Quando eu falo de militares dos estados, há essa previsibilidade de acumulação de cargo público, desde que observe-se a prevalência da atividade militar. Por isso que a A está incorreta. Letra B. São instituições militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, as polícias militares e corpos de bombeiros militares. Está certinho. A C. Polícias militares e corpos de bombeiros militares são instituições organizadas com base na hierarquia e na disciplina, correto. Lei estadual específica disporá sobre o ingresso nas polícias militares e corpos de bombeiros militares. Está correto também. A letra A está incorreta porque diz que não existe essa previsibilidade de acumulação de cargo público e a gente sabe que existe desde que tenha prevalência da atividade militar. Se você chegou até aqui, muito obrigado por você ter ficado até aqui com a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative as notificações, deixe aquele like, comenta aqui embaixo, isso ajuda bastante. E também faz o seguinte, vai no meu Instagram lá e me adiciona, @magnacis44. Qualquer dúvida que você tiver sobre esse ou outro concurso, eu posso te ajudar a tirar essa dúvida, beleza? Aqui na Vale a gente não brinca com o seu sonho. Tenho certeza que se você estudar com os professores aqui, você não vai se arrepender, porque às vezes você fica aí pulando de um vídeo para o outro e deixando seus sonhos se escorrer, se esvair pelas mãos. Não deixe, é um investimento muito baixo diante daquilo que você quer ser aprovado na Polícia Militar da Paraíba. Então, meu amigo, minha amiga, quer ser aprovado no concurso militar da Polícia da Paraíba? Da Polícia Militar da Paraíba? Faz o seguinte, adiciona a Vale aqui nas redes sociais, clique aqui, conheça a plataforma, tenho certeza que se você estudar aí de maneira que os professores vão te indicando, você tem grande chance de ser aprovado e não perca essa oportunidade, não deixe para passar um concurso de depois de amanhã, aquele concurso você pode começar a estudar e passar amanhã ou passar hoje, se for o caso, entendeu? Para você ser aprovado lá em outubro, você tem que começar a construir essa casa agora. Se você não está construindo, ainda dá tempo. Um abraço do professor Magno Assis. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima dica aqui de Direito Constitucional, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.